Pedimos que o Senhor fale a nossa oração através da tua palavra, que possamos ser ensinados, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com um coração, Senhor, transbordante da tua graça. E que não sejamos como um pregador ou como aquele que traz impedimento para que a tua palavra possa alcançar o coração dos homens, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Que nos guie, o Senhor tenha misericórdia, Senhor, mais uma vez de nós. Fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, agora no versos 32 a 34. E a palavra de Deus diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte os 12, passou a revelar as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condenarão à morte e entregarão aos gentios. Vão escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Apesar de ser um trecho pequeno, que está extremamente ligado aos trechos anteriores, principalmente a gente vai perceber a continuidade que existe nos versos 35 a 44, que unem o capítulo 10 de uma temática única, mas nós já estamos dentro dessa temática que nós vamos ver aqui, o discipulado cristão. E dentro dessa temática, que começa mais ou menos lá no capítulo 8 de Marcos, Jesus pela terceira vez prediz sua morte e ressurreição, sendo essa a mais explícita das 3 predições. Essa terceira predição, ela lembra os seguidores de Jesus que o discipulado se resume sempre em seguir a Cristo. Perceba que aqui o texto está dizendo que agora ele vai para Jerusalém, ele toma a frente, Jesus vai adiante, toma a frente dos seus discípulos para sofrer e dar a sua vida em resgate por muitos. É o que nós vamos ver lá no verso 45, quando diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perceba essa unidade temática aí, essas coisas se ligando por meio do que ele vai falar aqui e do que ele vai falar no verso 45. Dentro dessa perspectiva do discipulado, nós estamos vendo que ele é mais precisamente demonstrado nesse contexto, nós vamos ver isso mais adiante, pelo exemplo do cego Bartimeu, pela atitude expressa dele em seguir a Cristo, que nós vamos ver lá no verso 52, quando a Escritura diz assim: então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jesus estava indo para Jerusalém, e o cego Bartimeu agora, livre da sua cegueira, o segue na mesma direção. É por isso que o texto aqui ele vai iniciar que Jesus vai adiante, estava de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante. Agora o Senhor Jesus vai adiante dos seus discípulos para dar a sua vida em resgate pelos seus e quer que os seus discípulos o sigam. Eu gostaria que você percebesse que o caminho que Jesus faz para Jerusalém se concentra dentro dessa perspectiva do capítulo 10 de Marcos. Ele se concentra em 2 aspectos: as predições da paixão e o discipulado. E é por isso que no verso 32 ele diz: e estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. Jerusalém é a cidade santa, o destino determinado de Deus para Jesus, onde ele vai fazer a expiação por meio da sua morte sacrificial. E é muito interessante o que está acontecendo aqui, é que atualmente os judeus vinham de Jerusalém para Jerusalém para a festa da Páscoa, trazendo as suas ofertas para entregá-las no templo. E provavelmente nós estamos vendo aqui uma romaria com o Senhor Jesus indo nessa direção. E essas pessoas traziam as suas ofertas, Jesus também está trazendo a sua.
que é a sua própria vida em resgate do seu povo, da escravidão do pecado, pagamento para Deus. Ele veio fazer a expiação como Cordeiro de Deus para a nossa redenção. E essa expressão é uma expressão bastante significativa que João profere duas vezes, que a Escritura profere ali no Evangelho de João duas vezes, pela boca de João Batista, quando diz assim, no capítulo 1, verso 29 e 35 e 36, 1 João, no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos versos 35 e 36 do mesmo capítulo vai dizer assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia dos seus discípulos e vendo Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus. É muito interessante o que nós estamos vendo aqui. O Senhor Jesus diz que está indo adiante dos seus discípulos, e nesse momento ele diz qual é a sua intenção, ou seja, aquilo que vai acontecer. Eles se admiravam e seguiam tomados de apreensão, e Jesus, tomando a levar a parte, os 12 passou a revelar as coisas que lhes deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes, das autoridades. É muito interessante Marcos usar essa ideia de ir adiante. Eu quero falar disso mais para o final, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa predição de Jesus aqui, em primeiro lugar. Quando ele diz de uma forma mais ampla, mais completa, aquilo que iria acontecer. E é por isso que a Escritura diz, Marcos diz que Jesus estava indo adiante, e ele estava indo adiante com o propósito de dar a sua vida em resgate para o seu povo, ou seja, ele estava indo adiante porque essa era a sua missão, esse era o seu propósito. E ele está predizendo tudo aquilo que iria acontecer com ele. É muito interessante Marcos usar essa expressão nesse momento difícil da vida do Senhor Jesus, em que tudo no ar, os acontecimentos, as coisas que estavam ocorrendo, demonstravam claramente que aquilo que o Senhor estava dizendo, aquilo que ele estava prevendo de forma precisa, iria acontecer. E eu gostaria que os irmãos abrissem João capítulo 11. Quero fazer uma pausa aí. Verso 49 a 52. Quando eu estava pesquisando e estudando o texto, me deparei com algo bem interessante, e que está relacionado diretamente ao que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Jesus está prevendo o que vai acontecer. E ele faz isso porque ele é Deus também. Ele é onisciente, ele é onipresente, e na sua encarnação ele é 100% homem e 100% Deus. Eu não vou saber precisar como essas coisas funcionavam ali com Jesus. Ao mesmo tempo que ele mostrava a sua humanidade, ele sentia fome e sede, ele mostrava também a sua divindade, por meio da sua onisciência, por meio do seu poder sobre a natureza, por meio do seu poder sobre a morte. Ele mostrava essas duas naturezas. E aqui nós estamos vendo uma coisa muito interessante, porque o Senhor Jesus está dizendo aquilo que precisamente vai acontecer. Por que eu estou levantando essa questão? Eu me deparei com isso nos meus estudos, porque alguns comentaristas dizem que o que está aqui é uma predição, tem uma expressão latina, vaticinium ex, esqueci a segunda parte, vaticinium ex evento, ou seja, é uma profecia depois do evento. Então,
alguém acrescentou depois que tudo aconteceu isso no texto. Isso é uma perspectiva liberal. É muito interessante, eu não sei se vocês já perceberam, alguns filmes de Jesus tentam construir a narrativa bíblica como se o Senhor fosse descobrindo a sua missão com o tempo. Ou seja, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é soberano, apesar de ser homem também. E foi descobrindo a sua missão, quem ele era, com o tempo. Como acontece conosco, né? Eu, na minha juventude, até quando me casei com meu primeiro filho, eu não sabia que eu ia ser pastor. Eu não tinha esse objetivo de vida. Eu acho que tem pessoas que, por exemplo, desde a juventude, eu quero ser jogador de futebol, quero ser médico, se preparam para isso. E às vezes, no decorrer da caminhada, isso não funciona. Porque durante a vida a gente se descobre. E por quê? Porque nós somos homens, mas isso não acontecia com o Senhor Jesus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele era onisciente. Ele era todo poderoso. E o que esse texto de João capítulo 11 é muito interessante, porque fala desse momento aqui em que Jesus está vivendo ali no Evangelho de João, fala de uma profecia de Caifás. É muito interessante, eu gostaria de desenvolver isso com os irmãos aqui. Porque aqui nós estamos vendo o Senhor dizendo uma previsão daquilo que ia acontecer, porque Ele mesmo, como Deus, estabeleceu isso antes da fundação do mundo. E que nós vemos isso sendo permeado pela soberania de Deus para que todos esses fatos acontecessem. E o texto de João 11, 49 e 52 diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu dizendo: vós nada sabeis? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Perceba aqui que nessa passagem, sobre o que diz Caifás a respeito de Cristo, a soberania de Deus, nesses eventos e ações humanas, ela aparece da forma que a vontade de Deus se manifesta. Quando o Senhor Jesus disse que ele iria para Jerusalém, seria entregue pelos sacerdotes e escribas, seriam condenados à morte, entregados aos gentios, e iriam cuspir neles, carecer de batalha, e ele ressuscitaria. Ele disse isso porque ele sabia que isso ia acontecer, porque ele era Deus. E aqui, nesse contexto, Caifás, muito interessante, porque a interpretação de João, ao escrever o que Caifás diz, chama de uma profecia. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E não importa o que os homens vejam ou intentem contra Deus, sua vontade será estabelecida. Esse era o caminho que o Senhor ia trilhar, e ninguém poderia, por força ou poder nenhum, tirá-lo desse propósito ou mudar essas coisas, porque foi estabelecido por Deus. E Jesus aqui demonstra claramente conhecer essa vontade, que é a vontade do próprio Deus. E Ele é o Deus encarnado, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele manifesta claramente essa onisciência em alguns eventos de sua encarnação, como nós estamos vendo aqui, demonstrando assim a sua natureza divina na sua natureza humana. E é dessa forma que Jesus fala. Jesus não profetiza, Jesus fala, porque o profeta é aquele que recebe de Deus aquilo que ele não conhece, vem e fala aquilo que vem de Deus. Quando Jesus fala, ele fala do que ele próprio fez. Jesus fala nos eventos futuros. Ele está falando aqui da sua morte em favor do seu povo. Eu queria fazer aqui continuando, uma breve digressão, abrindo um parênteses nesse aspecto da onisciência, dando a visão dessa passagem de João dentro do contexto do escopo do Evangelho de Marcos. Porque no caso dessa passagem, usada para
mostrar essa realidade, nós temos que considerar o seguinte: a ironia, no caso aqui de João capítulo 11, falando de Caifás, e o duplo sentido que o Evangelho de João dá a esse evento, revelando assim o seu entendimento das palavras de Caifás e como se cumpriu a Escritura. Caifás expressou uma opinião meditada e insensível, mas quando ele falou, Deus estava falando por meio dele, mesmo que não estivesse dizendo a mesma coisa. Olha que interessante. Perceba que aqui, tanto Caifás como João entendem que a morte de Jesus era substitutiva. Jesus morre ou a nação morre. Se ele morre, a nação vive. É a vida dele no lugar do povo. Mas o que Caifás pensa ou fala, e fala puramente no aspecto político. Ele era um crápula, manipulador, que não conhecia o significado da retidão e justiça, e não hesitava em derramar sangue inocente por motivos egoístas, por motivo de inveja. Ele iria efetuar a condenação de Jesus, ao que nós vemos lá, quando Pilatos apresenta a possibilidade de libertação entre Jesus, colocando Jesus em Barrabás, e o texto da Escritura diz claramente que ele faz isso porque sabia que por inveja o tinham entregado. E Caifás era o sumo sacerdote daquele ano, e portanto ele era o presidente do Sinédrio. E tendo ouvido o problema e visto que ninguém dava uma solução para o que nós vemos lá em João 11, 49, 52, ou melhor, nos textos anteriores, João 47, 48, 11, 47, 48, ele fala isso. Ele fala o que nós acabamos de dizer aqui. Vejam que os versos 47 e 48 dizem, de João 11: então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos, roubarão ao nosso lugar, mas a própria nação. É nesse contexto que ele Caifás dá uma solução, deixando escapar essa expressão rude: vocês não sabem de nada, vocês nada sabem. Percebam que, apesar das palavras de Caifás se basear no extremo oposto da verdade, pois o raciocínio dele é o seguinte: naquele momento, se não é Jesus, a nação perecerá, matem Jesus e a nação será salva. E apesar de estar pensando em sua situação política diante de Roma, para achar que a liderança e a influência de Jesus seriam ruins para a sua posição e para o seu povo, ele politicamente resolve o problema na visão dele, que sela os seus destinos, porque o extremo oposto acontece. A nação perece por causa dele. Roma invade Jerusalém e destrói completamente. É isso que acontece posteriormente. As palavras de Caifás aqui tinham um sentido mais profundo, melhor dizendo, que nem ele mesmo imaginava que a sua estratégia política não serviu para fazer aquilo que ele tentava, mas a vontade de Deus para os propósitos salvíficos na pessoa de Cristo, determinados por Deus, como nós estamos vendo aqui. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condenarão à morte e entregarão aos gentios. E é isso que Pedro, ali em Pentecostes, ele prega em Atos capítulo 2, versos 23 e 24, mostrando essa realidade, quando diz assim: sendo este entregue para um determinado desígnio e presciência de Deus, nós o matais, crucificando por mão de iníquos, o qual porém Deus ressuscitou, rompendo grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. É muito interessante porque o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ele fala porque ele conhecia, porque ele era Deus. O que Caifás faz, apesar de falar uma verdade, ele fala uma verdade sem saber. A perspectiva dele com relação ao Senhor Jesus ser entregue, porque era o suposto rei dos judeus, isso vai trazer problemas para nós. Esse homem está mexendo com a estrutura da nossa sociedade, da nossa religião. Os romanos vão ver isso, e tem todo um aspecto político aí por trás. Vamos matar esse homem, ou ele mata, a gente mata ele, ou então a nação perece. Percebam que o Senhor Jesus diz e que Caifás diz a mesma coisa praticamente.
sabia nada do que estava falando. O outro tinha conhecimento, porque ele era o próprio Deus. Flávio Garcia Zambuja, em seu comentário de Marcos, na parte da meditação, ele diz o seguinte: nós devemos nos confortar com o fato de que o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, sempre está no controle de todas as coisas, em harmonia com a soberania de Deus Pai. O Deus triuno em nossa devoção jamais estará no descontrole de tudo que envolve a história, bem como da história de nossas vidas. Isso está diretamente ligado ao propósito da vida do Senhor Jesus, a tudo que Ele passou e ao que Ele ia passar. E aí Ele diz, diante disso, nós devemos valorizar as experiências que consideramos boas, assim como aquelas que entendemos serem ruins, pois todas juntamente contribuem para o equilíbrio em nossas vidas. É motivo de gratidão, Senhor, as experiências que nos levam a um aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Perceba que do lado do Caifás tinha uma proposta diferente para o Senhor Jesus. Uma proposta maligna, egoísta, mas que Deus está usando isso para os seus propósitos, não só na vida de Cristo, mas na vida de todo o seu povo, transformando aquilo que aparentemente era mal, transformando no bem para o Deus. Eu quis trazer isso porque alguns comentaristas dizem que nós temos aqui não é uma predição, mas não reconhece a onisciência e a completa divindade de Cristo, essa é das Escrituras. E é lamentável isso, porque muitas vezes nós estamos influenciados pelos filmes que nós vemos, né, que não deveríamos nem ver. Esses filmes da vida da paixão de Cristo, os nossos olhos parecem tão verdadeiros, né? Mas fogem completamente do que a Escritura está falando. É muito interessante isso, porque quando Marcos escreve, a perspectiva de Marcos não é cronológica, a perspectiva dos evangelhos não é cronológica. Todo mundo sabe disso, até com teologia. Mas você olha, existe uma certa cronologia, existe, mas esse não é o principal. O principal é o que ele está querendo mostrar. Então, Marcos pega tudo aquilo que ele ouviu de Pedro, né, ou dos discípulos, mais precisamente de Pedro, e tudo aquilo que ele relata, ele coloca no livro pela ação do Espírito Santo para provar que Jesus é o Filho de Deus. E todas essas coisas estão interligadas. A narrativa de Marcos não gira em torno de uma cronologia, a narrativa dos evangelhos não gira em torno de uma cronologia, apesar de mostrar certa cronologia, mas ela gira em torno de um tema. Ele vai pegar tudo aquilo que está referido ao Senhor Jesus, vai colocar na Escritura, vai escrever, para que aquela premissa, ou seja, aquela verdade, Jesus, aqui, Filho de Deus, seja expressa de forma clara os eventos na vida de Jesus. Nós vimos anteriormente alguns textos de Marcos, o Senhor Jesus falando aquilo que ia acontecer, agindo de uma forma tal, que somente Deus tem homem nenhum, anjo nenhum, ser espiritual nenhum tem esse poder, a não ser o próprio Deus, o controle da natureza, o conhecer que vai na mente do homem. Ele é se mostrado claramente, de uma forma até tênue, a sua tremenda divindade. Voltando aqui à expressão ir adiante, né, usada por Marcos, e aí você vê a intenção dele colocar essa expressão, e essa atitude foi a atitude do Senhor Jesus. Naquele momento ele toma a frente, né, dos seus discípulos. É como se Marcos estivesse nos dizendo que Jesus está definindo aqui o caminho que os cristãos devem seguir. James Edward comenta sobre
como é reveladora a compreensão de Jesus de si mesmo, que Jesus tem, e como é instrutivo para o discípulo, o fato de ele mostrar sua proeminência na humildade e na disposição de sofrer. Certo comentarista observa que em nenhum outro trecho do Evangelho de Marcos ele fala de Jesus liderando o caminho, exceto nos trechos que apontam para acontecimentos pós a crucificação. Ele diz que aqui, ele, o mestre, que segue adiante dos discípulos, ou seja, vai à frente liderando, é a única tarefa. E a única tarefa diante disso dos discípulos, e essa é a ideia, é seguir o Senhor Jesus, é segui-lo. E esse mesmo comentarista ele diz assim: quando se trata de humildade e sofrimento, Jesus não apenas ensina, ele lidera o caminho. Jesus toma a frente nesse momento, porque a pressão começava a aumentar, sendo então nesse momento a liderança de Jesus se manifesta mais claramente nesse sentido. Matthew faz um comentário interessante. Ele diz assim: quando ia no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles como capitão da nossa salvação, que então se completaria por meio dos sofrimentos. O Senhor mostrava assim que ele mesmo seguia diante da sua missão, mesmo que fosse chegada a pior parte dela. Quando era chegada a hora, ele disse: eis-me aqui. Ele estava longe de recuar, mas agora mais do que nunca ele seguia adiante. Por que ele faz isso? Por que nesse momento ele toma a frente dos discípulos? E o relato aqui de Marcos diz que eles estavam admirados e com medo. Marcos diz que diante da situação os discípulos ficaram admirados com a autoridade e o poder da determinação do Senhor Jesus de ir à frente. E Mateus, mais uma vez, comentando esse texto, ele vai dizer que Jesus diante deles, eles se maravilhavam. Agora eles começavam a considerar a quais perigos iminentes estavam se arriscando quando subiam a Jerusalém. O quanto o sinédrio que ali estava era malévolo para com seu mestre, para eles mesmos, e estavam prontos a tremer só de pensar nisso. Portanto, para dar-lhes coragem, Jesus ia diante deles. Venham, disse ele, certamente vocês irão aventurar-se por o seu mestre se aventurem. E é muito interessante aqui, porque o ambiente e o que eles estavam sentindo era aquele ambiente de terror. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Quando você percebe que o perigo está iminente, as circunstâncias e as coisas que estão acontecendo mostram claramente que vai dar ruim, vai ficar ruim. Eles estavam percebendo isso, pela movimentação do sinédrio, pelas coisas que estavam acontecendo, pela oposição que começa agora a se acirrar a respeito de Cristo e dos seus seguidores, ao ponto de muitos dizerem para ele: você vai para Jerusalém, você está maluco? Ou seja, que não está fervilhando por sua causa. E os discípulos sentiam toda essa pressão, eles estavam sentindo no ar os acontecimentos de oposição firmada contra Jesus e contra Egito. E tudo indica que o medo dos discípulos era uma apreensão quanto aos acontecimentos de grande importância que estavam prestes a acontecer. É como se você soubesse que ia acontecer alguma coisa, mas você não sabe o que. Mas Jesus sabia. Ele havia isso. Matt Lane, ele faz um comentário interessante. Ele vai dizer assim, aplicando isso para a nossa vida, é muito encorajador quando entramos em sofrimentos e dificuldades, saber que o nosso mestre vai adiante de nós. E essa é uma realidade. Quando nós estamos entrando em sofrimentos e dificuldades, Deus está conosco. Ele está indo à frente, da mesma forma que nós estamos vendo aqui. A coragem e a perseverança de Jesus em prosseguir com a sua missão pela nossa salvação, embora ele soubesse que ia sofrer e morrer, sempre maravilhou a todos os seus discípulos. E a disposição do Senhor Jesus e a sua firme resolução diante do sofrimento por nossa causa deve nos dar a mesma disposição em
pelo seu nome. Nós devemos nos lembrar dessas coisas que a Escritura diz e nos motivar por elas. Há um texto da Escritura de um dos chamados do Senhor Jesus para os seus discípulos, em especial, em particular, para Paulo, em Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. E nesse trecho da Escritura, vemos um caráter de amor nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim, para Ananias, para o Senhor, ele disse: vai, porque já é para mim um escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A resposta de Paulo em relação à sua salvação em Cristo é não medir esforços em sua própria vida para viver o Evangelho da forma como foi chamado para servir, como um apóstolo. E a situação do apóstolo é uma situação difícil. Nós olhamos, e valorizamos, os apóstolos, os profetas, mas a realidade deles era uma realidade muito triste, muito dificultosa, com perseguições, com oposições, com dificuldades. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 9 a 13, ele vai mostrar essa realidade, que não media esforços em sua vida para viver o Evangelho de forma plena. Ele diz assim: porque a mim me parece que Deus dispôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, nós sábios em Cristo, nós fracos e nós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E aí, diante do que nós estamos vendo aqui, será que como nós, como discípulos de Cristo, somos gratos por nossa salvação e por isso estamos dispostos a pagar o preço que o Evangelho exige de nós nesse mundo, de tal forma que glorifiquemos a Deus em nossas vidas? Será? Parece que os discípulos, enquanto seguiam Jesus, eles estavam aqui nesse momento temerosos e acovardados e sentiam-se apreensivos pelos possíveis perigos que eles mesmos corriam. Coragem de Jesus, porém, deveria ter infundido coragem também. E diante dessa situação, o Senhor toma os seus discípulos à parte. Eu falei no início, parece que nós temos aqui uma romaria, Era muito comum nessa época do ano em que as pessoas se dirigiam para Jerusalém para as festas anuais. E parece que Jesus, nessa caminhada, não estava apenas com os 12, provavelmente um grupo maior de discípulos ou peregrinos a caminho de Jerusalém. E mais uma vez o Senhor toma um grupo dos 12 à parte e revela o que está para acontecer. Mais uma vez o Senhor diz aos seus discípulos que realmente iria acontecer. E aqui o medo dos discípulos fornece uma ocasião para Jesus ensinar o que haveria de acontecer. Ele vai dizer: o Filho do Homem será entregue. E o modo, os detalhes do sofrimento de Jesus são descritos aqui com mais exatidão do que nas predições anteriores, capítulo 8 e 9. Essa declaração é mais detalhada que as anteriores e se refere-se ao cumprimento da narrativa da paixão. Zombarão, cuspirão, açoitarão e matarão. São 4 eventos que antecedem Marcos capítulo 15, versos 15 a 25, e fazem parte do roteiro do servo sofredor de Isaías. Perceba que essas expressões aí, zombar e cuspir, vai remeter a Isaías capítulo 50, verso 6. E Isaías 53, verso 3, quando diz assim: ofereci as costas aos que me feriam as faces, aos que me arrancavam os cabelos, eu escondi o rosto
maltratavam, os cuspiam. Isaías 53, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe que é padecer, e como um que os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso. E esses textos, dois textos estão de conformidade com a profecia muito anterior do Salmo capítulo 22, verso 7, que fala do sofrimento e da vitória do Messias, quando diz assim, Salmo 22, 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Açoitar e matar também se refere ao servo sofredor de Isaías. No capítulo 50, verso 6, ele diz assim, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Isaías 53, versos 5, 8, 9 e 12 diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que vemos nesse trecho de Marcos, queridos, é uma passagem que une cristologia e discipulado. E Jesus sabe que seu caminho messiânico é um caminho de sofrimento, porque ele vai dar a sua vida em resgate por muitos. Verso 45 do capítulo 10, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse verso une duas coisas em uma só, uma vez que mostra que esse discipulado de Cristo, esse discipulado significa seguir a Cristo. E esse será o pagamento que comprará para a humanidade a liberdade da escravidão do pecado em Cristo Jesus. O homem de dores via vindo em sua direção a perfídia, a hipocrisia, a calúnia, o escárnio, a vergonha, e vinha como uma avalanche ameaçando massacrá-lo, destruí-lo completamente. Mas com uma determinação maravilhosa, ele caminha em direção a essas coisas, porque sabia que era necessário para que pudesse salvar o seu povo. E a Escritura diz que ele amou o seu povo e amou até o fim. É muito interessante essa expressão, né? Lá em João capítulo 13, verso 1, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam amando até o fim. O que significa amar até o fim? Eu sei que vai muito além do que eu estou dizendo aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa expressão. Porque você pode passar muitas coisas por causa de alguém, muitas dificuldades por causa de alguém, mas vai ter um limite. Vai haver um limite nessa dedicação. Aí, isso eu não passo, isso eu paro aqui. Por quê? Porque na realidade vocês estão mais a si mesmo que aquela pessoa. Porque quando você ama uma determinada pessoa, não há limite para que você faça o que você puder, e sofra o que você puder sofrer em favor dela. E essa expressão que nós temos aqui, o Senhor Jesus amou o seu e amou até o fim. Ele não voltou atrás diante de toda pressão, de toda circunstância que humanamente estava sobre ele, e não só humanamente, ali naquele lugar, naqueles 3 tribunais, os quais o Senhor Jesus passa, estava representando o tribunal de vida. Aqueles homens injustos e ímpios estavam representando o tribunal de Deus, condenando a você e a mim na pessoa de Cristo. É muito interessante, porque em todas as instâncias o Senhor foi reconhecido como justo, como sem pecado. Mas mesmo assim ele foi bom, sabe por quê? Porque ali ele estava no seu lugar. Aqueles tribunais ali representavam a vontade de Deus, para que
que aqueles que estavam nele, a igreja em Cristo, morresse ali, nele, ele levasse sobre si o pecado, o seu corpo, apesar de ser um homem justo. Eu gostaria de encerrar essa nossa exposição, chamando a atenção dos irmãos para algumas coisas interessantes aqui no texto. E a primeira, dentre muitas, é que a nossa caminhada com Jesus é realizada imitando. O discipulado aqui em Marcos é definido como seguir Jesus pelo caminho, como fez Bartimeu. Isso aponta para nós imitarmos Jesus nesse modo de viver, seguir o caminho de Jesus. Nós nunca seremos decepcionados e nós vamos perceber que seguir o caminho de Jesus nunca nos é apresentado como algo fácil. Seu caminho é caracterizado por sofrimento, por isso ele vai à frente. Saber que ele está à frente dos nossos sofrimentos e das nossas angústias é consolador para nós. Esse é o caminho do Senhor Jesus: sofrimento, dor e serviço. E andar em semelhança a Cristo significa render-nos totalmente a Ele e aceitar o cálice do sofrimento de Cristo. Isso pode ser às vezes palavras muito subjetivas, muito, vamos dizer assim, objetivas não, muito altas, sei lá, muito genéricas para nós. Mas seguir o caminho de Cristo é aceitar o sofrimento nesse mundo por causa do Evangelho. É como ele diz, é carregar a nossa cruz. É estar disposto a receber as consequências da nossa justiça, porque foi isso que Cristo fez, e é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós não nos rendamos a esse mundo para preservar a nossa vida, o nosso bem-estar. Isso que é andar em semelhança a Cristo. Significa nos render a Ele e aceitar o cálice do sofrimento de Cristo. Isso significa que nós vamos viver como Ele, para o bem das pessoas ao nosso redor, buscando em primeiro lugar a glória de Deus e não a nossa glória. E dentro do contexto desse discipulado, até do que nós falamos anteriormente, dentro desse contexto aí dos perigos da riqueza, do jovem rico, não significa abrir mão de todos os bens e adotar uma vida de pobreza e limitações, embora para muitos vai ser o caso, por causa do reino de Deus, é claro, mas para outros não. E temos alguns exemplos variados, como o caso de Maria, mãe de Marcos, que não vendeu sua casa, mas usou como uma das primeiras igrejas ali em Jerusalém. Atos capítulo 12, verso 12 vai dizer isso. Temos o exemplo de Zaqueu, que não teve necessidade de abrir mão de suas riquezas e da sua posição na sociedade, mas usou-as para a glória de Deus. E como verdadeiros discípulos de Cristo, nós somos chamados a colocar Ele em primeiro lugar e a nos colocar em último lugar, deixando que Cristo tenha proeminência em nossa vida. Foi isso que João Batista disse: convém que Ele cresça, que eu diminua. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que nessa passagem o conhecimento do Senhor Jesus Cristo é claro e prévio de seus próprios sofrimentos e morte. Isso foi resultado de sua própria livre e resoluta e deliberada escolha. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida para reassumir. Desde o começo do ministério do Senhor Jesus, ele via a cruz diante de si. E lá em João capítulo 12, verso 27, quando alguns gregos tentam ver a Jesus, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, que direi eu, Pai, salve-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora.
quando o tempo determinado chegou, como fiel cumpridor da sua palavra, empenhado, Jesus realizou o que havia decidido fazer, morrer por nossos pecados. Quando nós olhamos isso, querido, nós precisamos nunca deixar de louvar a Deus por causa do Evangelho, que nos expõe um tão maravilhoso Salvador, tão pronto para sofrer em nosso lugar. E nós nunca poderemos esquecer que aquele que assumiu o compromisso de sofrer por nós, no nosso lugar, também cumprirá o compromisso de salvar os que vierem a Ele e de completar a sua obra em nós. Por isso, não somente nós devemos recebê-lo alegremente como nosso Salvador e advogado, mas também oferecemos com alegria tudo o que somos e o que podemos ser para o seu serviço. Jesus morreu de bom grado em nosso lugar. Então é coisa insignificante solicitar aos crentes que vivam para Ele. Eu gostaria de cantar com a igreja esse cântico que vai falar de tudo isso que nós acabamos de dizer aqui. Ele expressa de uma forma precisa aquilo que o Senhor é para nós, aquilo que Ele fez. E deve expressar também a nossa gratidão a Ele. O cântico é Salvador maravilhoso. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Salvador maravilhoso, Senhor, que tomou o nosso lugar. Não existem palavras que possamos proferir, Senhor, de gratidão ao Senhor.
que não possam ser a expressão única da tua palavra, porque nela, Senhor, encontramos isso. Queremos, ó Pai, honrar e agradecer o teu nome, Pai. Queremos te pedir, Senhor, com toda a sua majestade, com toda a sua ternura, com todo o seu vigor, com toda a sua força, Senhor, esteja sustentando as nossas vidas, indo adiante de nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades. Palavra do Senhor, Pai, eu te conforto nesse sentido, sabendo que o Senhor está presente em nossas vidas e que Ele está preparando esse caminho para nós, nos aguardando para receber o Pai da história do Filho Pródigo, de braços abertos, quando estaremos indo para o nosso verdadeiro lar. Fica com o teu povo, Pai, nosso Deus, em nome de Jesus.